Bom, então, vou começar apresentando aí Sérgio, essa pessoa aí tão querida, com tantas histórias, um jardim repleto de afetos. Então, o Sérgio é médico, psiquiatra da ABP, é psicanalista didata da Sociedade de Psicanálise de Minas e da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, e membro do Grupo Mineiro de Winnicott. E o Sérgio vai conversar com a gente, ele vai falar dessa Winnicott, uma visão pessoal. Então, quando eu li o título, eu pensei, pois é, ele está bem como o Winnicott, não é? Que se apropria do autor e, a partir de si, dar uma voz própria. Isso é muito criativo, é autêntico. Mas, Sérgio, então, o Senap agradece muito a sua generosidade de estar aqui e compartilhar com a gente essa conversa na sua visão pessoal de Winnicott e como, para você, você concebe e compreende esse homem winnicottiano. Muito obrigada. Não, obrigado. Bom, eu que agradeço, né? Você sabe da importância narcísica que tem esses convites, né? A gente vai lá em cima, fica todo lisonjeado, principalmente em Brasília, que eu tenho tantos amigos, tem história pessoal. Meu irmão começou a vida analítica dele aí também, né? O Roberto, e realmente é muito importante para mim esse convite. Agradeço demais a lembrança. E realmente falar entre amigos é muito bom, né? A doutora Inaura Carneiro Leão, grande analista brasileira, né, que já se foi, ela dizia que quando as pessoas gostavam de você, ela tinha uma dúvida incrível. Por que você é minha amiga e não pode tratar comigo? Né? Porque se você tratar comigo, eu vou te tratar muito melhor do que uma pessoa comum. Ela dizia isso. Eu não sei se eu concordo com isso, mas, na verdade, quando você está entre pessoas amigas, é muito melhor mesmo. Né? Então, eu não vou ler a risca, mas para a coisa poder fluir, eu vou usar meu texto aqui. Então, eu começo com Massoud Khan. Né? Todo mundo que conhece o Winnicott já leu essa introdução do Massoud Khan, né? Da pediatria psicanálise. Ele afirma que o Winnicott era muito receptivo e aceitava com benevolência todas as compreensões que chegavam a ele sobre os seus textos e pensamentos. Isso é importantíssimo, uma roda de conversa sobre o Winnicott, né? Porque nada mais coerente consigo mesmo, pois o que ele mais pretendia era que cada um tivesse uma compreensão própria das suas ideias, das ideias de Winnicott, né? E nós vamos ver depois, isso é a base do trabalho dele, né? A coisa já existe e, ao mesmo tempo, é criada por você. A criatividade winnicottiana começa assim, né? Esse texto, então, é uma tentativa de mostrar a minha compreensão atual do autor e a compreensão atual minha, né? Não é nada. E os aspectos que mais me fascinam em sua imensa obra, a qual humanizou a psicanálise, a retirou da redoma da arrogância e nos trouxe a ética do cuidado. Valorizou o ambiente e conseguiu ver os pacientes, para mim é a melhor coisa da obra de Winnicott, e conseguiu ver os pacientes como semelhantes e não como pessoas más, cujo único objetivo seria o de boicotar as análises ou atacar os analistas. Quando eu comecei a formação, a tônica era essa: o paciente era quase que seu inimigo, né? Você tinha que trabalhar ódio, 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 ódio. Então, isso fez eu realmente procurar outras saídas pessoais. Tive a felicidade de encontrar algumas pessoas que pensavam diferente. Eu cheguei a pensar em desistir de ser psicanalista por isso. Então, eles diziam-se freudiano,
mas não usava os textos de Freud como escudo protetor. E apenas depois de muitas leituras de ambos é que se consegue ver pontos freudianos que influenciaram e impressionaram o Winnicott. Outro aspecto que me atraiu foi a percepção de que foi um psicanalista, entre aspas, isso aqui eu quero deixar muito claro, entre aspas, médico, não no sentido de ser formado em medicina, mas no sentido de cuidar de seus pacientes. Existem milhares de analistas winnicottianos que não são formados em medicina e que exercem com a maior maestria a ação fundamental de debruçar sobre os pacientes, de estarem juntos e atender as necessidades básicas para a sobrevivência. Ele falava isso, né, que a psicanálise para ele não era uma questão de vida ou morte, né? Não achava que era investigação, não achava nada, era uma questão de vida ou morte. Isso está textual no texto dele. E ele pôde atender, chegar a regressões intensas nesses quadros gravíssimos, né? Então, essas coisas me fascinam, né? Então, nesse sentido, qualquer profissional com essas capacidades tornam-se muito mais médicos, entre aspas, de almas do que a maioria daqueles formados em medicina. Ele adorava falar para todos que se interessassem por crianças, pelo desenvolvimento emocional, em suma, para todos que se dispunham a cuidar de pessoas. Tinha uma capacidade de se preocupar com o outro, entre parênteses, sem ingenuidade, muito desenvolvida. Imagino que tinha seu equilíbrio narcísico em harmonia, pois, da mesma forma que não se voltou contra nenhuma das correntes dominantes na British Society, conseguiu também não se filiar a nenhuma, e, em função disso, criou o Middle Group, seguidos por colegas que desejavam liberdade para pensar e para ser. Né? Só para lembrar, talvez tenha gente nova aqui, né? A sociedade britânica era dividida em duas, né? Você tinha que escolher o analista, o supervisor, ou você era kleiniano ou freudiano, ligado a Ana Freud, né? E o Winnicott detestava essa história, era o único cara que peitava a Melanie Klein, né? Que tinha coragem de falar para ela o que ele queria, e ela aguentava, porque os outros, ela, usando uma linguagem atual, cancelava, né? E nunca mais falava com a pessoa. Então, o Winnicott conseguiu essa proeza. Ele cita Ana Freud, na obra dele, em vários momentos, uma coisa muito complicada, porque a nossa formação, minha, da Silvinha, desse pessoal mais velho aqui, né? A gente não estudava na Freud, né? Na Sociedade do Rio de Janeiro estudava, mas era vista como menor, né? O bom era a Melanie Klein, né? Era a única coisa que existia de guia para nós, né? Que eu acho genial, mas a técnica é um horror. Eu falo isso sem medo nenhum, né? De ofender ninguém. Então, a Ana Freud tem contribuições maravilhosas para a holding, né? E o Winnicott, vira e mexe, ele cita lá a Ana Freud, né? A obra de Winnicott conseguiu grande sucesso, mas também foi e continua a ser criticada, principalmente por aqueles que transformam a psicanálise em um exercício filosófico investigativo. Realmente, ele não pensa por aí, né? A coisa dele é o cuidado, é a clínica, é o cuidado próximo. Por isso que me fascinou tanto. É o ver o paciente como seu semelhante. Acho que isso é uma coisa importantíssima. Então, como eu tinha que fazer um apanhado geral, eu não vou, então, fazer revisões e nem sinopses de conceitos, pois a teoria winnicottiana é ampla e existem milhares de sistematizações. Vou citar aqui, é realizada por André Green, mas que não é do André Green, não, é adaptada pelo meu querido mestre Júlio de Melo Filho. O livro do Júlio, O Ser e o Viver, no meu entender, é um dos melhores livros de introdução à obra do Winnicott que existe, né? Com experiência clínica, eu estava falando para a Anísia, trabalhamos muitos anos com o Júlio, tenho muito orgulho disso, aprendi demais com ele. Era uma pessoa que tinha lá suas
dificuldades, né? Mas era uma maravilha de pessoa. Ele ajudava a gente e realmente, e eu estou tentando, dentro da minha pobreza assim, de alcance, mas querendo exaltar a psicanálise brasileira, né? Porque não nos citamos, né? Você lê textos e textos e textos, não cita autor brasileiro, né? Então, parece que é aceito que a gente é colonizado, que não tem muitas ideias próprias. Pega os argentinos, só eles, né? Pega os franceses, só tem francês. Nós não nos citamos. Então, eu estava falando para a Anísia, eu estou com vontade de iniciar um grupo aqui para estudar autores brasileiros, né? Então, eu peguei roubei do Júlio isso. Então, ele divide a obra do Winnicott numa teoria do desenvolvimento, obviamente, que é o começo, né? Onde estuda com detalhes a relação mãe-bebê e as influências da família e do ambiente. Nesse tópico está a essência do pensamento de Winnicott, ou seja, a interação entre o inato imutável com o ambiente facilitador que propiciará o crescimento mental e o sentimento de existir. Aqui o papel do holding, dado pelo ambiente, será determinante para toda a existência. Isso, para mim, é claro que todo mundo sabe, mas eu vou frisar um pouquinho, né? Que o que importa é essa interação, né? O holding honesto, verdadeiro, permite o potencial biológico de cada um aparecer e criar você como algo verdadeiro, né? Então, é essa dialética que é muito importante. B, a teoria dos impulsos, em que reestuda o papel da sexualidade. Traz os elementos masculinos e femininos e da agressividade relacionada ao desenvolvimento motor. Importante frisar um conceito winnicottiano maravilhoso, que é a agressividade sem cólera. E ele questionava a questão da pulsão de morte como algo tão determinante assim, né? Que também é outra dúvida minha, igual o mistério da Santíssima Trindade. Quando eu tenho certeza que eu posso menosprezá-la, eu me deparo com coisas que, se você não pensar em pulsão de morte, a gente não acredita, né? A gente acabou de ver essa eleição tão tumultuada, tão agressiva, coisas aí, né, que sugerem muito a presença realmente de pulsão de morte. Então, isso aí eu não tenho convicção, não. A teoria do objeto, em que descreve o objeto subjetivo, para mim, aqui está uma das essências da obra winnicottiana, que se transforma quando tudo corre bem, em um objeto objetivo. Define o objeto transicional e cria o conceito de fenômenos transicionais em psicanálise. Uma das perspectivas mais fundamentais de toda a teoria psicanalítica, onde ele cria o espaço da ilusão, né? Teoria do espaço, no qual formula a existência de um espaço potencial, de uma zona intermediária entre a realidade interna e externa, onde se realiza o jogo e o brincar, origem de todas as atividades sociocriativas culturais. A teoria do self, onde existe uma dialética entre o verdadeiro e o falso self. Uma das buscas primeiras do homem é o se sentir de verdade, espontâneo e criativo. Júlio de Mello realça que é a fonte da alegria e da saúde mental. Essa possibilidade sua de se sentir de verdade, verdadeiro mesmo, né? Sem vergonha de si mesmo, como disse o Nietzsche. A teoria da comunicação, onde mostra aspectos da incomunicabilidade humana e da esquizoidia, como forma de preservação do si mesmo. Esses conceitos são maravilhosos, é uma pena que não dá para falar de tudo. Teoria da regressão, na qual estuda a regressão nas análises como forma de descongelar etapas muito primitivas, o que só é possível através do holding do analista. A teoria do setting, onde estuda a estruturação e significação do manejo, que muitas vezes, para os analistas clássicos, sugerem transgressões. Teoria da conta-transferência, onde ele mostra que, ao lado dos aspectos comuns da conta-transferência,
Existe outra, uma contra-transferência verdadeira e objetiva, que decorre do amor e do ódio do analista. Esse trabalho dele é um ícone da teoria psicanalítica, né? O ódio na contra-transferência. Quando ele fala da contra-transferência real, né? Ou seja, ele não gostava, tinha raiva do paciente. Qual de nós já não sentiu isso muitas vezes? Né? Seria mentira falar que não. Né? E a teoria psicossomática, que também é uma maravilha, baseada na existência de um psicossoma inicial, do qual se desenvolverá a mente, com suas complexas funções. Talvez seja a teoria mais completa para uma compreensão da relação entre mente e corpo, ou seja, na formação da unidade que é o indivíduo. E a teoria da tendência antissocial, consequência da privação ou deprivação, com roubos e outros aspectos agressivos, mas que representam um pedido e ainda mostra esperança em relação ao ambiente. Eu fiz essa coisa porque eu achei melhor, né, que era a ideia desse artigo era dar uma geral da coisa de Winnicott, né, assim. E o mais importante é que isso tudo acontece ao mesmo tempo. Né? Então, essa questão, para mim, de tempo, que é muito complicada. Da mesma forma que você está desenvolvendo, o falso self e o verdadeiro self estão começando. Né? A capacidade criativa está surgindo. Então, isso tudo é ao mesmo tempo. É o famoso hipertexto, que eu acho genial. Tudo ocorre ao mesmo tempo. Né? Então, essa sistematização é muito bem feita do ponto de vista didático e funciona como um hipertexto, ou seja, tudo acontece ao mesmo tempo e todos os pontos são interligados. O conceito de hipertexto é difícil para descrever, embora facilmente compreendido, ou seja, ao mesmo tempo que algo ocorre, milhares de outras coisas acontecem. Me veio à mente aqui o filme Babel, daquele diretor Inarritu, aquele diretor fantástico, né? Que conta vários eventos em continentes diferentes, ocorrendo no mesmo tempo e de alguma forma relacionados. Assim eu vejo essa tabela acima, ou seja, a teoria do desenvolvimento de várias capacidades que ocorrem simultaneamente e se completam. É essa visão que tem que ter, a meu ver, de desenvolvimento emocional. Né? Não é aquela coisa, chegou aqui, passa para isso, passa para aquilo, passa para... E um outro detalhe que o Daniel Stern fala que nunca nada desaparece, né? Só perde a dominância. E isso é Freud. Né? Quando você passa da fase oral para anal, para genital, para fálica, você não mata as outras, né? Elas estão lá presentes, apenas a dominância vai ser da que está da mais desenvolvida. Né? Eu sempre brinco, uma transa começa como? Com toque, com beijo, com isso, com aquilo, né? Até chegar à genitalidade, né? Que é a função máxima lá da reprodução. Então, nunca uma zona esquecida. Citando Freud mais uma vez, o homem não abre mão de um prazer que ele já conheceu. Né? E isso, para mim, explica milhares de situações do comportamento humano. Então, à medida que as relações de objetos ocorrem, a capacidade de estar só começa, assim como o sentimento de ser verdadeiro. Então, essas coisas todas vão acontecendo ao mesmo tempo. Vou realçar os aspectos que mais me tocam e que, no meu entender, são determinantes da alegria de viver, como disse o Júlio, do sentimento de existir, da capacidade de amar e de respeitar a si mesmo e ao outro, tendo como pano de fundo a criatividade, tão fundamental para que a vida tenha sentido. De maneira pretensiosa, vou descrever o meu, do Sérgio, o homem winnicottiano, né? Entre aspas. Como é que eu acho que é o homem, o que o Winnicott pensava de homem? É muita pretensão, mas, afinal de contas, eu vou lá. A primeira das minhas fascinações é com o desenvolvimento psíquico, pois, para que ele ocorra, o ambiente tem que criar um local de aconchego, entre aspas, que permitirá essa tarefa sagrada da criação de uma pessoa para que esse desenvolvimento aconteça.
o que se chama ambiente de holding, que pode ser traduzido por suporte ou contenção. Funciona através da mãe, e essa capacidade funciona como uma usina, entre aspas, de fornecimento de vida, através das respostas e dos cuidados. Eu sempre digo que todo ato ético é também estético, né? Aqui, através do holding e do cuidar, começa a ética, ou seja, propiciar sem qualquer intenção e com respeito que o bebê apareça como sujeito. Esse é o verdadeiro holding, né? A mãe dá espaço para o bebê ser ele, né? Ou seja, não o reflexo dela, porque se ela impõe, que isso é tão óbvio que não precisa falar, mas é bom, nós estamos falando de Winnicott, né? A criança vai aderir ao desejo da mãe e não vai ser permitido a ela que seus potenciais verdadeiros e originais apareçam. Isso, quem fez observação de bebês, vê com muita nitidez, né? Com muita clareza. Né? A mãe que não dá um minuto, que é obsessiva, que o menino tem que fazer isso, aquilo outro, etc, etc. Né? Eu lembro que quando eu analisei uma senhora, que ela era uma pessoa muito complicada, ela tinha muito nojo de trocar a criança quando ela fazia cocô, né? E então era um problema. Quando ela estava sem babá, etc, etc, ela chorava, ela entrava em pânico, vomitava. Conclusão: essa moça não fazia cocô. Ela tinha inibido o reflexo gastrocólico dela, né? Então, uma forma de se adaptar à mãe, de ser aceita pela mãe, né, e se proteger, ela ficava dias sem fazer cocô. E o mais incrível é que foi num pediatra, o pediatra chegou a dar um tapa na menina, para ela, faz cocô, menina, e deu um tapa na menina. Você vê por coisa mais do passado, mas eu não sei se ainda não existe isso, né? Porque a gente não sabe como é que fica. Então, esse exemplo ela fez, e quando adulta, ela marcava uma hora e ia ao banheiro fazer cocô. Ela não tinha vontade de fazer cocô. Ela não conhecia, né, a vontade. Então, ela ia todo dia fazer cocô, depois de adulta. Né? E contava essa história, que a mãe dela vomitava. Então, a primeira das minhas fascinações é essa. Né? Começa a ética. Aqui eu cito, então, o ambiente de holding é para que o bebê exista. Tudo visa seu crescer. O aparecimento de potenciais originais, inclusive, e aí também é importantíssimo, a dose de onipotência fundamental para que a atividade e a crença de ser cuidado floresça. Resumindo, esse começo sendo favorável, ampliará muitos horizontes de uma vida que poderá valer a pena ser vivida, com alegria, com satisfação e etc. Vou destacar alguns aspectos que o ambiente de holding vai propiciar e que serão decisivos para uma vida próxima de plenitude, aqui entendida sem idealizações e com todas as tristezas e frustrações inerentes ao estar vivo. Não é aquela idealização que eu vou ser feliz, que é a ideia de um índigo, que vai ser uma banana. Não, não é isso, não. Eu estou falando aqui do ser verdadeiro, não do ser alegre, não ter tristeza. Né? Então, eu tenho tentado desenvolver isso com alguns pacientes que passaram por grandes desgraças, realmente desgraças indescritíveis. Depois, se der tempo, eu falo dessa experiência. Valorizo demais a dialética, verdadeiro, falso self. O Winnicott é enfático em dizer que o verdadeiro self, isso é que é genial, não é notado quando ele predomina. É algo que apenas é assim e não causa dúvidas, angústias ou dilema. É o dente que não dói, né? Não é um assunto para ser pensado. Quando você tem o sentimento de ser verdadeiro, simplesmente é. Né? Eu gosto disso, eu gosto da minha cidade, eu gosto da Silva, então, sabe? Então, eu não penso sobre isso. Né? Quando a coisa começa a ser preocupante, quando você precisa adaptar, né?
E a gente acha que não, mas você vê isso na clínica com uma frequência assim, incrível, né? Como que as pessoas são preocupadas com a imagem que vão passar, o que, que o outro vai espelhar dele, né? E como que vai tentar adivinhar o que o outro espera dele, né? Para se adaptar e cria-se, então, a prevalência do falso self. Né? E também tem que dizer que ninguém é verdadeiro self absoluto, né? Porque senão você ficaria intratável também, né? Mal educado, grosseiro, chato. É um pouco de mentira. O Otteral tem um livrinho muito bonito sobre a mentira, né? Que é uma coisa necessária, fundamental, sem alterar a, a veracidade e a ética das relações. Né? Parecido com a respiração da qual não se tem consciência se tudo está bem. Não se sabe dos pulmões quando eles funcionam. O se sentir verdadeiro, o não pensar no que se é, equivale a ser. As preferências, as escolhas, as ações são vividas como reais. E, de um modo geral, aparece um clima de alegria. Embora o poder estar triste também possa representar o verdadeiro. Mas estou falando de uma alegria, entre aspas, extrínseca. Em alguns momentos, todos precisam de se adaptar aos outros. E, temporariamente, se abre-se mão do verdadeiro. Essas ocasiões são percebidas e não causam esvaziamentos ou estranhezas, pois tem-se a convicção do que está acontecendo e sabe-se que a integridade não está ameaçada. Falso self é sempre uma ameaça, né? Você está sempre na espreita de ser descoberto por você mesmo, né? Porque um lado sabe que você não é aquilo. Isso é muito importante. Por exemplo, tem um livro que eu estudei, eu adoro esse livro, que chama, como é que é? Neurose de... Eu guardei esse livro, esqueci o título. Que é a ideia dessas... É neurose das diferenças, né? Que é uma coisa sociológica, quando você entra num ambiente que você se acha menos de alguma forma, né? Sabe? Você não está naquele seu grupo original. Então, aquilo é um motivo de muito sofrimento. Então, você, o tempo todo, se brincar, você perde a sua autenticidade querendo alcançar aquilo. Né? Isso era muito comum para a gente que era do interior e vinha estudar na capital. Né? Então, você era meio caipira, meio coisa, então você fazia fantasia que o pessoal era hiper culto, hiper preparado, conhecia música erudita. Depois que eu fui habituando com isso, grande decepção, gente, realmente ser de Araguari é um privilégio. Né? Então, essa coisa foi muito importante. É neurose de classe, que chama, neurose de classe. É uma corrente psicoterápica baseada em sociologia. Você atende o paciente pensando nessas diferenças, na força que as pessoas fazem para se adaptar a um ambiente que não é originalmente o dele, né? E como que isso custa. Então, deixa eu ver aqui. Bom, em alguns momentos, o predomínio do falso self é a sensação de futilidade da e na vida. Por mais que se faça, não aparece o sentimento de que isso sou eu. Na verdade, a tônica é de descobrir o que o outro espera para que eu me transforme, ou a sensação de aderir a algum talento e transformar a vida nisso. Alguns podem se tornarem artistas famosos, procurados, mas que só existem através do talento, embora fracassem como pessoas ou não tenham existência. Uma outra analista que foi minha mestra também, essa eu venero, adoro e ajoelho, que era a Edna Villetti, com quem eu aprendi praticamente tudo, para mim foi a maior das winnicottianas. Né? Ela chamou esses últimos de falso self grandioso. Computo a convicção de ser de verdade como um dos aspectos mais importantes do psiquismo humano. Uma das principais atribuições do ambiente de Holt, ou seja, permitir que o bebê mostre seus anseios. O ambiente bom é aquele que se adapta, e não aquele que exige adaptações
que possam custar a própria existência. Esse conceito da Edna, ela une, né, o falso self com as ideias do Corrute do self grandioso, né? Então, e isso aí, você se parar para pensar, você percebe com facilidade. Por exemplo, eu vou dar exemplos extremos, que são fáceis, né? Mas você vê isso bastante em pessoas comuns. Você tem um talento, então aquele talento é você. Você não é mais nada além do talento, né? Então, aquilo há uma identificação com o talento e vira o falso self. Eu sou o talento. Por exemplo, tinha uma amiga minha que disse que viria, mas eu não sei se ela está aqui, não, a Sueli. Sueli estudou psicanálise nas artes, e fez um trabalho magnífico no livro dela sobre a história do Freddie Mercury, do John Lennon, de vários autores, de vários homens famosos, né? Por exemplo, o Freddie Mercury, que está na minha cabeça, né? Ele era um talento, a voz dele, né? Um sucesso absoluto. Mas a vida dele era nada, era uma tragédia, né? Não se sentia amado, não se sentia querido, não se sentia inteiro em momento nenhum. Então, na verdade, ele era só o cantor. O resto era só buracos, né? Faltas, desintegrações, né? Isso assim, a Julie Gardner é a mesma coisa, a Billie Holiday é a mesma coisa. Então, a Edna estuda isso e coisas menores também, né? Por exemplo, aquele cara só pensa em trabalho, porque é a única coisa que ele é bom, né? Então, ele não se vê valoroso se estiver fora daquela situação. Então, isso são formas de falso self. E a Edna tem um trabalho que é magistral sobre o perfume, aquele livro, né? Que aquele menino, o assassino, era um falso self, que a única coisa que ele tinha era o odor. Ele não teve nenhum hold, não teve nada, né? Então, ele só existia através do cheiro, né? E que procurava o cheiro ideal, porque algo que fosse completá-lo, né? Algo que vocês estão lembrados do livro, do filme, né? Então, esse é uma coisa, uma preciosidade, esse filme. Então, e recentemente nós estudamos lá na Sociedade do Rio de Janeiro aquele conto do Machado de Assis, O Espelho, também, que é muito interessante. Então, a criação do objeto transicional e o espaço potencial implicam o início do processo de separação e individuação. A Edna trabalhava muito com a Margaret Mead, com a fenomenologia da separação e individuação, né? O meio caminho entre o mundo interno e o externo. Nesse espaço ocorre a criatividade, pois cria-se o que já existe. A criatividade winnicottiana é essa. Você não tem que ser artista, não tem que ser um criador. Você cria o que já existe. Então, o ursinho já existe e, ao mesmo tempo, é criado pela criança, né? Ele é absoluto. Por exemplo, quando a gente lê um livro, não é isso? Quando a gente vê um filme, não é isso? Quando a gente... Em suma, o que eu estou tentando fazer aqui é essa criatividade em cima de tudo que o Winnicott falou. Estou tentando dar um tempero meu, né? E isso agradava muito o Winnicott, segundo o Massoud Khan, né? Então, a vida cultural, esportiva, os prazeres artesanais e todas as fruições prazerosas e verdadeiras ocorrem nesse espaço potencial. Algo de original existe na leitura de um livro, na visão de um quadro, uma ousadia com algum tempero fora da receita, transformando o prato conhecido em algo personalizado. E por aí vai a vida que nem é percebido, mas se ocorre é vivido com grande satisfação. A capacidade de brincar determina e está sempre ligada a isso. E uma vida sem brincadeira é falsa, tensa e regida pelo falso self, que teme a criatividade como coisa original e própria. Repito a frase famosa do Nietzsche, né? Que ser livre é não ter vergonha de si mesmo. Você só atinge liberdade se você não tiver vergonha de você. Se tiver, você está sempre preocupado, né? E não se mostrar ou mostrar algo diferente do que você é. O terceiro aspecto que vou enfatizar é a trajetória da relação com os objetos.
a passagem da dependência absoluta para a busca da independência, que jamais é totalmente encontrada, mostra a própria trajetória da vida. Da situação inicial de não se distinguir entre sujeito e objeto, mãe e bebê formando a unidade, o exercício da onipotência e a convicção de que a mãe é criada pelo bebê, ou seja, o objeto subjetivo é isso, é quando a mãe permite ao bebê e olha a disponibilidade materna para deixar que isso ocorra. Né? O bebê tem a vivência de onipotência, de que aquilo me pertence, que é meu, que foi criado por mim. E isso, para mim, também é fundamental. Até os relacionamentos com os objetos de forma mais madura, onde há perfeita diferenciação entre duas pessoas. Até o uso do objeto, ou seja, a percepção de que a realidade tem vida própria, que os outros existem mesmo, que muitas vezes geram conflitos e desagrados, mas que permitem ser usados e até amados. A onipotência foi elaborada até onde pôde ser, nesses casos. Então, eu postulo que o poder, a necessidade de poder, estou falando do poder normal que todo mundo precisa ter. A pessoa vai dizer, não, na minha casa quem manda sou eu. Né? Isso é uma necessidade do objeto subjetivo. Os pais falam isso para os filhos. Quando você tiver a sua casa, você faz do seu jeito. Né? Aqui, como se a casa não fosse dos filhos. Né? Isso é meu. Eu produzi, eu criei, eu fiz. Então, o poder, a meu ver, é a necessidade do homem de reviver esse momento de onipotência, reviver esse momento de objeto subjetivo. E aí fica os ciúmes no amor, é isso. Né? Por exemplo, de repente, o meu objeto de amor é meu. Né? Eu inventei, eu criei. Então, quando alguém chega e perturba isso, que às vezes não é um rival amoroso, né? É qualquer outra coisa, ameaça essa vivência da onipotência do objeto. Então, são essa dialética, você nunca abre mão dessas coisas, né? Você está sempre. E isso é, se você quiser pensar em termos corrutianos, também é o equilíbrio narcísico. Né? Eu tenho uma firmeza de mim mesmo que eu aguento essas mais variadas decepções das respostas humanas. Então, a onipotência, durante todo esse desenvolvimento, o holding continua sendo essencial. Em cada fase, precisa-se de respostas diferentes. E, na verdade, nada desaparece. Isso é incrível, pois a necessidade de objeto subjetivo aparece muitas vezes de forma cruel e ligada ao poder. Os objetos de amor são fundamentais para a estabilidade do self. A falta de respostas dos mesmos leva a situações que reeditam ameaças antigas e já vividas e podem até desencadear angústias intensas, e se o desenvolvimento foi falho, as faltas podem chegar a serem catastróficas. Os objetos internos não são suficientes para manterem o equilíbrio psíquico. Né? Então, há uma falha na capacidade de estar só, né? Que é o paradoxo fundamental do Winnicott. Né? Eu preciso do outro para estar só. Então, eu consigo estar só porque eu tenho um outro dentro de mim, né? Muito firme. Com as respostas adequadas, consegue-se a capacidade para estar só. O que é possível porque se conseguiu uma representação firme do objeto de amor. Nessa toada poderia continuar. E afirmo que todos os tópicos levam à sensação de existência plena. As falhas nesses processos conduzem a casos graves, que o Winnicott classificou como casos em que faltou holding, e a análise dista clássica não atingiria. Cabe ao analista criar um setting diferente, com poucas interpretações, baseado fundamentalmente na tentativa de conseguir um grau de regressão suficiente para que o paciente volte a acreditar e a utilizar o ambiente como fator de esperança de conseguir uma vida verdadeira, criativa e com capacidade de perceber como pode usufruir as coisas. Em suma,
voltar a acreditar que viver é bom e vale muito a pena. Então, o homem winnicottiano é esse homem verdadeiro, né? Simples, verdadeiro, que enfrenta as frustrações e a dor. E eu termino, então, citando Kant, de novo. O Winnicott passou a procurar não apenas aquilo que leva os humanos a adoecer, mas aquilo que os leva a nutrir-se, ao cuidarem uns dos outros em meio à herança cultural. Esse era meu recado, foi o texto que eu apresentei, né? Não sei, agora vamos discutir. Vamos discutir. Então, primeiro, voltando a te agradecer, Sérgio, porque esse texto ainda nem foi publicado e você foi tão generoso em compartilhar esse texto com tantas questões que faz a gente pensar nesse contato, né, nesse estar com, né, o estar com esse ser. Então, quando você foi falando daquilo que te emociona, dos tópicos, né, das questões como que se interligam diferentes, se eu posso dizer, o se fazer, as aquisições no desenvolvimento emocional, junto a um holding, esse ambiente facilitador ou não. Então, você chegou a citar, a dar um exemplo, quando acontecem situações de catástrofes. Então, quando você falou isso, eu lembrei, se você puder falar um pouquinho, essa questão da agressividade sem o ódio, mas num ser com tantas vivências catastróficas, com muitas fragmentações, e aí vem a contratransferência que você traz também, né? Real, essa do analista sentir o amor ou o ódio, né? Sentir raiva. Então, como aí já não é essa agressividade Sem sem... cólera. Se você puder falar um pouquinho, porque aí vem esse setting do manejo e desse cuidado, esse final, como você trouxe, tão, que dá essa esperança de voltar, de poder encontrar-se e ser verdadeiro. Mas é nesse fazer a dois, né? E que nos exige. O tempo todo, porque você tem que pensar, né? A agressividade sem cólera é o que te move para os atos, né? Para os atos da vida, para a motilidade, para as ações que te interessam, né? Até para a relação amorosa, né? Até para o teu ato sexual, tem que ter agressividade sem cólera, né? Porque ela não traz em si a destrutividade, né? Não há um ódio ao objeto, como a Melanie Klein falava, né? Então, isso é construtivo, né? Isso não toma a dimensão catastrófica de algo que se volta contra você. Porque qual que é? Na minha compreensão da Melanie Klein, é isso, eu projeto o meu ódio, né? E isso se volta contra mim como algo persecutório, né? Se eu faço, mostro a minha agressividade sem cólera, eu não corro esse risco da angústia persecutória. Por que o analista kleiniano, para ser coerente com a teoria, ele não deixa o analista... Oi. Ele não deixa o analisando idealizá-lo, né? Sabe? Ele não deixa o analisando idealizar. Isso na nossa técnica, isso é uma grande diferença. Né? Por quê? Porque o analista kleiniano teme que o objeto idealizado será sempre o persecutório, né? Porque em qualquer momento ele vira objeto de ódio e vai ser... O winnicottiano, o Winnicott não fala muito nisso, não, mas eu uso também a psicologia do self, que eu gosto muito, né? A gente acha que é importantíssimo o analista tolerar ser idealizado, entende? Exatamente para poder fazer o que o Corrute chama de internalização transmutadora, dar chance para a pessoa
internalizar um outro tipo de objeto, um objeto responsivo, que se preocupou com ele, que o valoriza. E isso é, como eu falei, você vira, de uma certa forma, um objeto subjetivo do paciente. E, aos poucos, né, a análise prosseguindo, isso vai virando um objeto objetivo, até se dar alta, né, para o paciente. Qual que é o critério de alta? O sentimento de ser verdadeiro, né, a capacidade de estar só, e o uso de alguma criatividade, né? Que a evolução das relações de objeto e Winnicott é muito interessante, porque, primeiro, essa dependência, né? Depois passa a uma relação de objeto. Depois, isso ultrapassa a relação de objeto e passa a ser o uso do objeto, né? Então, por exemplo, quando eu elaboro toda essa parte persecutória, porque se eu não sou atendido, eu vou desenvolver uma agressividade com cólera. Isso existe, né? A teoria do Winnicott não é cor-de-rosa, não. Então, a função da mãe, é claro que a gente inventa para falar, né? Porque como é que a gente vai. Não tem como descrever a coisa na essência, mas uma mãe, por exemplo, que não permite, que não consegue lidar com essa agressividade sem cólera, ela vai propiciar agressividade com cólera, né? Porque ela fica persecutória. Então, ela vai permitir, ele vai pedir o desenvolvimento do que o Winnicott chama do uso do objeto. Tá? Eu sempre brigo para tentar ser claro, para dar aula para a turminha mais nova e tal, né? Que é o poste que está ali, né? O poste está ali. Eu não posso achar que o poste está ali para eu bater o carro nele, né? Então, se eu ficar com isso, eu vou ficar brigando com o poste, mais ou menos na posição esquizoparanoide, mas não vou aproveitar a luz que o poste está me dando, né? Ele está ali para iluminar a minha rua, e etc, etc. Então, isso eu entendo assim, muito macarronicamente, o uso do objeto winnicottiano, isso. É impregnado da Melanie Klein na teoria, porque ele fala que a posição depressiva e o complexo de Édipo são os dois maiores conceitos da história da psicanálise, né? Só que ele dá um desenvolvimento um pouco diferente para a posição depressiva, né? Sabe? Ele não vê tanto ódio no bebê assim, ele vê mais uma reação às falhas ambientais, né? Que não permite. Vai saber que está certo, né? Eu gosto mais disso, porque eu acho mais fácil trabalhar, eu acho mais afetuoso, sabe? Então, qual a outra pergunta que você fez? Você Não fez foi outra que eu. relacionada a o sentimento do analista, né? Ah, da conta-transferência. A Isso, transferência real. E aí eu me isso lembrei aí. daquele que o Winnicott fala, não? 30 e poucas razões da mãe sentir ódio do bebê, que é também não, né? Mas se vai atuar é outra coisa. É Pois sobre é. isso. Ela repara, né? A mãe sente ódio e repara, né? Porque não existe, dá a prova tanto que ele fala na mãe good enough, né? Suficientemente boa. Ele não fala na mãe perfeita, né? Não só porque não existe, que seria uma catástrofe, né? Você não permitiria frustração e não permitiria avanço nenhum, né? Mas essa coisa da contra-transferência, do ódio do analista, isso é um problema grave, né? Eu realmente aprendi isso com o Mário Lúcio, eu estou vendo a Silvia, que o Mário Lúcio me ensinou isso. Ele tem uma descrição de um caso que ele tinha tanta antipatia do paciente que ele parou de falar. Ele só ouvia, entende? Ele estava no set e ouvia, com aquele afeto, que era um cara muito afetuoso e tal. E a paciente teve um desenvolvimento fantástico, né? Ou seja, ela não estava em momento de interpretação, porque ela conseguia fazer todo mundo desanimar dela. Tem um caso winnicottiano desse citado, né, de um cara que fala que o Winnicott chega para ele depois de anos de análise, e tinha feito análise com outras pessoas, e o Winnicott, uma hora, fala para ele assim: olha, eu estou interrompendo, porque eu não aguento mais. Né? Isso é a descrição do paciente. E aí o cara começa a chorar e pede, pelo amor de Deus,
para o Winnicott dar mais um tempo para ele, né? E naquele momento, com esse ato da contra-transferência verdadeira, que ele fala, olha, não é por nada, não, porque eu não aguento mais, eu não suporto mais. E o cara percebe que ele destruía todos os vínculos dele, né? E aí ele diz que a análise dele começou naquela hora, depois de muitos anos de análise, quando alguém pôde vivenciar, ele pôde vivenciar o que ele despertava nas pessoas, de fato, né? Então, isso aí não tem fim, né? Mas eu gosto, né? A gente, em cima dos casos, a gente desenvolve, né? Mas essa questão da onipotência, o analista tem que suportar, né, o momento de onipotência do paciente, porque ele cresce, fica uma maravilha, né? Ele fica. A Edna dizia que é quando o bebê começa a andar, né? Que ele muda a perspectiva de visão. Ele via deitado ou engatinhando, de repente ele vê o mundo, e isso dá um sentimento que a Margaret Manley chamava de um caso de amor pelo mundo, né? Pela descoberta onipotente de que ele podia se locomover, de que ele tinha força, que ele tinha uma opção de coisa. Aí o ser humano, adulto, precisa disso, né? Toda hora a gente é confrontado com isso. Oh, você está linda, foi ótima a sua apresentação, né? Essas coisas todas te dão esses. E aí já entra na psicologia do self também, na necessidade que você tem de objetos responsivos até o último momento da sua vida. É uma das críticas à análise clássica, né, que buscava uma autonomia, que havia uma luta entre a libido narcísica e a libido objetal. Né? Você estaria bem se a sua libido fosse voltada para o objeto. Né? Se a segunda, na teoria da libido do Freud, acho que é a segunda, né, que ele fala libido narcísica e libido objetal. Né? E isso que é a coisa mais furada, né? Porque ele saiu dessa. A libido objetal e a libido narcísica correm paralelas o tempo todo. Né? Então, quanto mais respostas você tem, mais você vai amar e dar para o outro. Né? Isso não tem dúvida. Se não é assim, e como todo mundo, tem coisas erradas, como todo mundo, mas esse seria o ideal. Né? Vamos lá, gente, fala aí. É uma grande satisfação para mim escutar um analista de data falar sobre o Winnicott, né? Porque é muito comum escutar sobre Freud, Melanie Klein, né? E quando eu escuto um analista de data falar sobre o Winnicott, e dessa forma como você, nesse papel, conseguiu colocar toda a teoria do Winnicott nesse papel, né? É uma felicidade muito grande, uma satisfação muito grande. Até porque eu cheguei na psicanálise pelo Winnicott, né? Eu estudei na Católica, eu tenho até uma colega que está aqui participando, que é a Andréa, e um professor meu, que é o Luciano Espírito Santo. E, na época, não se falava em Winnicott na Católica. E eu estudei o Winnicott pelo Loparic, que é um filósofo. Sim. Porque não existia nenhum psicanalista que falasse sobre, só falava em Lacan e Freud, né? E era até vergonhoso dizer que estava estudando o Winnicott, porque o chique era falar do Lacan e do Freud, né? Mas o que me levou a buscar o Winnicott, porque eu estava na clínica escola, que até que eu acho que o professor Luciano era o coordenador, e me chegou um adolescente com sintomas psicóticos. Foi um caso bem conhecido aqui em Brasília, que a mãe dela pulou do Hospital Regional de Taguatinga quando estava com 6 meses de gestação. Ela sobreviveu cheia de sequelas, né? E eu recebi essa menina na clínica escola com sintomas psicóticos, né? E um único teórico na psicanálise que eu conseguia me ajudar a entender o caso foi o Winnicott, né? Então, foi o Winnicott, depois Bion, mas, assim, a porta de entrada foi o Winnicott, né? E depois eu fiz a formação winnicottiana, que no Instituto SEDES, e eu estudo muito também o Winnicott aqui na sociedade, na observação ABB, na formação de criança e adolescente, mas na formação de adulto é meio assustador, porque só cabe ao Winnicott 3 seminários durante esses 4 anos de formação. Um seminário da Esther Bick, um seminário para Krusty, um para Margarete,
3 para o Winnicott e 2 para o Meltzer. E, no entanto, para eu cuidar eu sou analista de adulto, quando eu atender o adulto, eu vou tratar a criança desse adulto. É o bebê desse adulto que não foi cuidado direito, né? Então, eu acho que eu sinto um pouco uma falta na formação de adulto olhar mais para esses autores e cuidar do desenvolvimento emocional primitivo, né? Dessa parte bem inicial, né? E é muito, para mim, eu fico feliz em escutar um analista de data assim, se apropriar disso e falar disso com tanta honra e com tanto amor a essa psicanálise que eu também acredito e que me trouxe para a psicanálise, né? E que não é nada fácil ser uma psicanalista nessa linha aí, né? Porque o Winnicott, ele implica a gente nessa relação com o paciente. O tempo todinho ele nos cobra, olhando para mim, né? Assim, se quando eu falo da resistência do paciente, né, se não é a minha capacidade de não atender o paciente. Então, assim, não é nada fácil ser um psicanalista nessa linha, né? Em que me demanda desse sentir com o paciente, do cuidar do paciente, de estar ao lado do paciente, né? Então, é isso. Então, obrigada por você estar aqui. Obrigado por você. Concordo com tudo que você disse, né? Depois a minha vivência pessoal não foi muito a sua, não, né? O Júlio era analista de data, a do Rio, a Edna Villette, em São Paulo tinha Orestes, né? Tinha muita gente que estudava o Winnicott e eram didatas. A minha experiência não foi bem essa, mas isso que você está falando eu ouvi muitas vezes, né? Que era a coisa realmente, até hoje, se brinca muito, né? Outro dia, eu brincando, num encontro desses nossos aí, fui falar com. Eu fui dar uma sacaneada num colega bioniano que eu gosto muito, e ele respondeu: uma madeirinha, vamos dar uma madeirinha para o paciente e tal, né? Tem isso, essas coisas, mas eu não tive essa sua experiência. E uma das pessoas mais winnicottianas que eu conheci era uma kleiniana, né? Ela não sabia, ela sabia, né? Porque ela que ensinava essas coisas. Eu acho que qualquer corrente pode ser winnicottiano nesse sentido, né? O Corrute tem um texto que chama Como Cura a Psicanálise, né? Muito bonito esse texto. E ele faz um ataque frontal a Melanie Klein. Então, ele diz que ele conta uma interpretação kleiniana e diz: se isso for dito para mim, é capaz de eu processar essa pessoa, né? Porque é quase uma acusação, não é uma interpretação. Mas, no entanto, ele mostra que funcionou. Que a interpretação funcionou e andou. Por quê? Por causa do hold, né? O hold, o sentimento que a analista deu, que estava sendo cuidada, estava sendo vista, estava sendo ouvida. Então, as respostas, vocês têm tanta importância, né? E aí, um dia, a gente tentou colecionar assim, vários casos. Então, na verdade, você pode dizer que esse hold, que hoje está na moda demais, né? Que é a capacidade empática do analista, né? Você pode ser de qualquer corrente. Se você tiver a capacidade de se surpreender, né? de realmente mostrar indignação pelo sofrimento alheio, você vai funcionar, eu acho, né? Eu tenho convicção disso. Por isso que todas as teorias congregam em melhoras, senão elas acabavam, né? Então, o que tem de comum nisso, né? É essa capacidade. E, atualmente, infelizmente, estão burocratizando o Winnicott também, né? Estão teorizando muito, sabe? Então, eu não sei, porque a ideia é a espontaneidade, o ser verdadeiro no set, em qualquer teoria que você abraçar, né? Eu acho que essa é o grande legado do Winnicott. E eu ia deixar de ser analista se eu não descobrisse o Winnicott, Corrute, a Edna, a doutora Inaura. E eu não suportaria ser um analista kleiniano, de ver ódio em tudo que o paciente me falava. Porque na minha época era assim, né? Você tinha que interpretar, você não podia conversar, você não podia isso, não podia aquilo. Eu falei, não, isso não é para mim, não. Vou ser um psiquiatra bom, psicoterapeuta, né? O que não era psicanalista era psicoterapeuta apenas, né? E hoje nem se fala mais nisso. Eu vou ser um psicoterapeuta. É análise de mangas curtas, né? Tem gente que usava esse termo.
Você é um analista, mas faz análise de mangas curtas. Não. Mas isso passou, né? Eu estou lembrando a minha experiência aqui. Hoje eu acho que muito mais light, né? Muito mais. Mas o Winnicott se preocupava mais com o outro, eu acho, né? Na minha compreensão. Acho que a Ali, Alice quer falar, né? Alice. Boa noite, gente. É um prazer estar revendo minhas amigas aqui de Brasília. O doutor Sérgio, um amigo muito querido, de 40 e tantos anos, e tivemos um percurso mais ou menos semelhante lá pelo Rio de Janeiro, pelo IPUB, pelo Pinel, o Júlio de Mello, todo mundo, muito bom. Sérgio, a primeira frase que você disse aí me deu uma alegria tão grande, sabe? Porque eu sou de formação médica, né, como você, e durante muitos anos eu fui ortopedista, né? Fiz ortopedia geral, traumatologia, e depois fui fazer ortopedia infantil. E depois, fazendo análise pessoal, me apaixonei perdidamente pela análise e comecei a formação no Rio e fiz a pós-graduação em psiquiatria lá com o Caruso Madalena, lá na PUC. E quando eu cheguei em Brasília, uma das primeiras supervisões que eu apresentei, a primeira coisa que eu ouvi é: você é muito médica, sabe? Você tem que ser mais psicanalista e menos médica. Tem que privar mais o paciente, você oferta muito, né? E eu sempre achei, né, que porque a vida é muito curta e que é muito importante, né, aliviar o paciente, sabe? Muito mais do que fazer a psicanálise nele, né, vamos dizer assim, é estar com ele e ajudá-lo e ele saber que ele não está só diante daquele sofrimento pelo qual ele está passando. Então, eu queria lhe agradecer, porque depois de 40 anos fazendo Que bom, Alice. psicoortopedia, como era conhecida lá no Rio, né? De você me trazer essa alegria de eu sentir orgulho de ser uma psicanalista médica. Tá? Eu falei do médico, né? Do médico no sentido de curar, né? De cuidar, né? Nesse sentido, né? Porque realmente, aliás, onde eu vi médicos, eu vi coisas maravilhosas e vi cada topeira também de assustar na medicina. Não, tem A tudo, né? escuta anda difícil, né? Nossos colegas andam escutando com dificuldade, né? Mas é isso, eu acho que o importante, não é, é o sofrimento do paciente, tá? E ele saber que a gente está ali com ele, tá? Ele não está só. Essa é a ideia de holding, né? Essa é a ideia de holding, é isso. A análise pessoal da Esther Bick, né? Em que ela conta que uma das sessões, o Winnicott ficou segurando a cabeça dela entre as mãos, apoiada no joelho dele, né? É de uma beleza indescritível, né? Ela vai falando, né? Quando ele saía de férias, que ele arrumava alguém para ficar acompanhando, porque ele sabia que ela não ia dar conta de ficar sozinha, né? Então, eu acho que eu acho maravilhoso, né? E Obrigado. amar o Winnicott não significa deixar de amar Freud, Não, Klein, ninguém, claro. né? Claro. É um condensado, né? Obrigada, Sérgio. Agora, Ana Eu que te agradeço. Bom, um prazer, Sérgio, porque eu já era fã
Roberto Kedi, né? Obrigado. Uma alegria ver que Roberto é meu irmão, querido. eu não eu vi que o sobrenome era o mesmo, mas não sabia, né? Então, voltando a esse tema que tocou a Alice agora, não? Essa questão de você começou com a questão, inclusive falou médico de almas, né? Então, para ser médico de almas, aqui em Brasília, a gente tem a formação de Brasília se destaca por, entre outras, né, pela questão dos análises leigas de Freud, né? Então, temos muitos analistas de informação que não são médicos nem psicólogos, ou seja, somos médicos de almas, né? Cuidadores. Você falou uma coisa muito linda que eu gostei, que disse cuidadores de pessoas, mas depois acrescentou de semelhantes. Então, as palavras muitas vezes chegam a gente com um significado muito forte, né? Então, cuidadores de semelhantes, porque não somos mais nem menos, não? Inclusive, a Cel me falou agora e me fez lembrar de... Eu era fã, eu gostava muito, era fã dele, né? De José Outeiral, né? Ele veio muito a Brasília, etc, etc. Ele era didata. Também sou fã dele, viu? Didata, médico psiquiatra, didata da Sociedade de Psicanálise de Pelota, membro convidado da Sociedade de Psicanálise de Rio de Janeiro. Então, essa concepção de que não há psicanalistas unicotianos, e, inclusive, eu fiquei muito feliz quando vi a Charbel aqui, porque se comentou em algum momento, eu comprei o livro, que eu, como disse, viciada, um trabalho de Sérgio Belmont, O Dia em que o Che Guevara e Winnicott se encontraram. Isso é lindo, é uma delícia esse livro. Ó, Sim. fazia muito tempo que não devorava um livro. E eu voltava a comer de sobremesa. Estou lendo de novo agora, porque realmente é um poema, é um poema. O conhecimento de Belmont, de Winnicott, né? O que nos acrescenta. Fora essa visão, né? De ter esse encontro entre imaginário, né? Por uma pessoa que sabe muito, por um psicanalista, né? Que conhece muito de Winnicott. Então, espero que ele me desfaça essa ideia de que... Porque de todos os autores vemos poucos na formação, passa muito rápido. De André Green, muito pouquinho. Limos 2 textos, 3 textos. E André Green tem uma obra, né? Do próprio Bion e tudo, parece muito. Ou da Klein, de Freud. Mas Freud tem muito mais do que se vê na formação, né? Você vê poucos capítulos. A obra freudiana tinha um colega que uma vez disse assim, me perguntaram, não me lembro do nome dele, no congresso, disse assim, me perguntaram o que eu trago de novo. Ele disse, a 24ª leitura de Freud. É verdade. Cada vez que a gente Freud é muito lê outra gostado. coisa, diz assim, está marcado. Eu marquei, é minha letra. Mas eu não lembrava nada disso. Cada vez que a gente lê, é outro texto, né? Então, assim como é a vida do analista, né? É outro É a paciente, em Bíblia, cada sessão é outro paciente. Né? E também é a queria Bíblia, né, Ana? só mais uma coisinha. Eu, bom, de todos os autores, gosto muito de algo. Bion, ele trabalha com o conceito de
os três vínculos, né? Amor, ódio e conhecimento. Mas é mais amor, mais ódio, mais conhecimento. Não amor e ódio como ou é um ou é outro, né? A criança pode estar odiando, como dizia Melaine Klein, daqui a pouco faz aquele sorriso para a mãe, né? Aquele sorriso de amor verdadeiro, é o que ele conhece, é a luz dos olhos dele, né? É que de cachorrinho, falo, bate, bate, e depois ele chega, né? O gatinho, chega todo carinhoso, né? Então, é o menos amor, como o exemplo que eu sei dar quando dou aula, eu falo assim, eu amo meu vizinho, mais do que meus filhos, eu amo o vizinho. Não, então odeio. Não, também não. Então, não são, são paralelos, como dizia você agora, né? São caminhos paralelos. Não são dois caminhos, ou um ou outro. Eles vão juntos, mais por aí, menos, mais amor, menos ódio, menos amor, menos ódio. Como disse, tem teoria que nos preenche, né? O Winnicott, bom, sou suspeita, porque gosto muito dele. Só isso. Um Que bom. contraponto, porque a Silvia está... Você ia falando algo, Alice? Levantaram muitas mãos agora. Aí eu só falei, eu interrompi a Ana, Não. porque Freud é a Bíblia, né? Freud é a Bíblia. Você vai ver, tem tudo lá, né? Então, Freud é a Bíblia e dali a gente vai aperfeiçoando. Eu também não considero Freud um autor, não. Eu acho que Freud é o nosso idioma, né? Se você não fala freudianamente, você não tem linguagem, né? Você não tem... eu não computo Freud um autor comparável aos outros, né? Uhum. Eu acho que ele realmente é a nossa linguagem. Tá? Eu tento ler Freud pelo menos um artigo por semana, né? Desses. Agora estou lendo as novas conferências introdutórias. A conferência 31, que ele fala do ego e do super, é uma obra-prima aquilo. Né? É uma obra-prima. Que a gente tem que ler 50 vezes, né? Não são 24, não, mas 24 leituras. E eu lembro que a Silvinha, nós participamos muito perto lá do congresso do Agamben, né? Do Agamben, que é aquela leitura contemporânea, é uma maravilha, né? Mas a Silvia quer falar, né? Não, olha, eu vou aproveitar a partir de uma coisa que a Selmi falou, e aí depois trago também, faço uma questão para o Sérgio. Na realidade, o nosso programa, a gente não tem assim, um módulo de estudar, né? A gente não tem o Winnicott, por exemplo, né? O autor Winnicott. Mas ele, nesse atual programa, Selmi, ele tem aparecido mais. Ele já aparece até em técnica 2. Não é isso? Gente, ele em técnica 2, que vocês devem estar vendo. Enquanto a transferência também. Não, técnica 2, que é agora, né? A gente tem, olha só, Sérgio, os objetivos do tratamento psicanalítico e a importância do setting no encontro com a regressão na psicanálise. Então, a gente trazendo também o Winnicott em técnica, né? Essa quer dizer, porque ele tinha uma maneira muito... Não é? Já em técnica, essa é ele mais elástico, não é mesmo? Então, eu queria aproveitar, eu queria que você falasse a questão da regressão. Pois é, esse é o grande drama, né? Esse é o grande problema. Por exemplo, eu fico pensando, as descrições de regressão são quando você faz análise 4 sessões por semana, né? Hoje, quantos de nós, quando atende pacientes comuns, não candidatos, né? Essa é que é a questão. Candidato é obrigado a ir 4 vezes por semana, né? Ele não tem escolha. Se ele quiser aqui fazer são 3, formação... aqui em Brasília são 3. Já adiantou, né? Mas são 3. Né? Mas o paciente comum, como é que você está tendo? A maioria é uma vez por semana. Você pega o Brasil inteiro, o cara vai uma vez por semana. 2, quando você insiste um pouco, né? Por causa de preço, por causa de locomoção,
Por exemplo, uma cidade hoje como Belo Horizonte, você demora, eu sei que você conhece muito bem aqui, que você viveu aqui, estudou aqui, para ir do Felício Roxo à Rua do Ouro, às vezes está gastando 50, 60 minutos, né? Então, é a sua hora mais 2 horas. Né? Então, tem milhões de coisas e mudou essa cultura. Né? Então, regressão. Mas, mesmo assim, ocorre regressão, né? Que é a possibilidade, através do hold, do paciente voltar e viver angústias muito primitivas. Sabe? Eu não vou saber te dar o exemplo, mas a doutora Edna tem um trabalho que ela fala sobre regressão 7, né? Que ela conta coisas que realmente o conteúdo é captado pelo analista. Né? A pessoa não consegue falar aquilo, né? Porque está tão regredido em termos de sentimentos que os gestos... Né? Mas, voltando à técnica, o Winnicott dizia que, para o paciente, era ele que fazia. Ele não aconselhava ninguém fazer. Né? Ou seja, isso, talvez ele tivesse uma confiança tão grande no que ele estivesse fazendo, né? Porque ele fala isso muitas vezes, né? Que você tem que descobrir sua forma de trabalhar, né? O que é possível para você. Né? Então, esse paciente, por exemplo, deu uma desenvolvida depois disso, mas em vários momentos, mas não era uma regressão assim, com vontade de morrer, não, pelo contrário, era a volta para recomeçar. Né? Eu acho que. E ele falava muito da insensibilidade da família para as angústias dele, né? Que nunca reparavam nele. Sabe? Então, isso aí. E o holding é essa possibilidade de regressão. Acho que todos nós conseguimos isso, numa certa medida, com o paciente. Senão, é difícil falar em análise. Né? Mas aí você fala em outros tipos de ajuda. Né? Eu acho que regressão é uma coisa. E a técnica winnicottiana é baseada nisso. Né? Você dá a chance de, que é o que ele chama de manejo, né? Handling, né? Que isso. E aí, que toda análise é muito especial. Se você pegar uma análise, se você permitir isso, você sai do conhecer, sabe? Você sai do conhecer e entra em angústias primitivas. E aí você está regredindo. Né? E eu vejo isso muito. Agora, hoje menos, acho que eu estou ficando velho, menos sessões por semana. Online também, né? A gente trabalhou muito tempo online. Eu acho difícil. Em online, eu acho quase impossível, sinceramente. A gente fez esse atendimento que teve que fazer e tudo, mas regressão em online e com poucas sessões também dificulta muito. Né? Então, é uma coisa, mas assim mesmo que ocorre, eu acho, na minha experiência. Sérgio, a conversa, não é? Acho que todos vão concordar. Essa conversa a gente podia continuar tecendo e descendo, mas, olha, batemos o recorde, Sérgio, gente, 10 horas, praticamente. Ó. Se você quiser falar algumas palavras de despedida desse encontro. Eu quero agradecer demais, né, e falar do holding que o encontro desse dá, né? A gente cresce, sabe? A gente realmente se sente bem quando as pessoas te dão esses retornos, né? Pessoas que você... E aqui, no caso, pessoas que eu gosto muito, que eu conheço há milênios, né? Tem muita história. Né? Isso é muito bom. Né? E essa forma de... a mensagem que eu passo é que o Kohut fala isso, que todas as análises, se bem conduzidas e existir holding e empatia, chegam no mesmo lugar. Né? Às vezes, nem precisa ser análise. Às vezes, qualquer encontro humano, né? Se você consegue essa coisa chamada empatia, que hoje está na moda, mas não se falava muito nisso. Né? E é a essência da compreensão humana é através da empatia mesmo. Né? As psicoses você não consegue ser empático, você não consegue sentir o que o cara sente, né? Porque é algo completamente novo para você. Né? E aí você tem que rebolar. Né? Mas é isso, eu acho que eu respeito todas as correntes, né? Mas, para mim, psicanálise tem a ver com cuidado, né? Que aí talvez seja herança do Freud, né? De cuidar dos pacientes.
sei se vocês lembram, que quando ele vai para Salpêtrière, né, ele fala, gente, é preciso fazer alguma coisa pelas histéricas, né? Essas frases dele não são citadas, né? Aquela coisa do paciente não ter compromisso, o analista não ter compromisso com o paciente, eu nunca consegui lidar com isso, né? Então, mas isso é pessoal, a minha forma de ser é tão boa quanto a de qualquer um, né? Então, eu me preocupo com o paciente, né? Então, pode ser contra transferência, angústia, pode ser insegurança. Eu me preocupo com o paciente. Medo de paciente morrer, suicidar, eu tenho muito medo disso, né? Se eu perceber, e ninguém mais que um analista empático, ninguém percebe antes que um analista empático. Nenhum psiquiatra consegue fazer isso. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu vou terminar fazendo uma brincadeira até meio agressiva, aquele verso do Drummond, né? Tem aquela poesia chamada Solução, e no final da poesia ele fala assim, olha, se meu verso agradou, foi seu ouvido que entortou. Nós, os winnicottianos, gostamos de falar. Obrigado, gente. Um beijão para vocês. Tchau, Sérgio, tchau. Sérgio, tem muitos agradecimentos aqui. Oi. Tem muitos agradecimentos. Um, por exemplo, da Helenice, dizendo muito obrigada a todos. Momento rico de grande aprendizado. Tá? Muito obrigada.